noite, turma! Estamos começando mais um Pode Blá Podcast, aqui no YouTube, no Instagram e também no Facebook. E lembrando que também estamos ao vivo na Rádio Digital FM 92,9, todas as quintas-feiras, às 7 horas da noite. Então o podcast é ao vivo, tanto na internet quanto também na Rádio Digital FM. E nós estamos aqui hoje, e eu tenho, claro, a honra de receber um dos rostos mais conhecidos e respeitados do jornalismo aqui da nossa região da Baixada Santista. Ele é a voz que traduz a realidade com seriedade, carisma e um toque único de proximidade com o público. É um comunicador que vai além das câmeras, com histórias que inspiram e uma visão aguçada sobre o mundo ao nosso redor. Tô falando de Alexandre Furtado, o apresentador do Balanço Geral da Record TV Litoral. É, uma apresentação dessa, Alexandre Furtado. Fiquei honrado aqui, obrigado pela apresentação. Realmente a gente fica até mais feliz, aquela injeção de ânimo que a gente precisa, por tanto reconhecimento assim. Muito obrigado, vindo de você, radialista aqui conhecidíssimo da nossa região, e fico honrado de receber essas palavras, esse reconhecimento. Muito obrigado pelo seu convite de estar aqui hoje, é um prazer. Eu quero agradecer a você por você ter disponibilizado do seu tempo. Sei que você é um rapaz bastante compromissado com as suas coisas, com o jornalismo da TV Record, com seus compromissos pessoais também. Sabemos também que você é um rapaz que frequenta muito a igreja, também tem seus compromissos lá com a igreja. Sim. Você é um cristão, né? Trabalha na rádio, Fly FM 99, é isso, né? Isso, 99,1 FM. 99,1, então você está sempre na correria. Então eu queria agradecer esse seu tempo de ter vindo aqui, dado essa atenção para o Robertinho e para os nossos seguidores aqui do Pode Blá Podcast. Mas vamos começar pelo começo. Bora. Alexandre Furtado, você começou a sua trajetória no jornalismo com algum objetivo específico ou descobriu a tua paixão ao longo da estrada? Olha, eu sempre quis trabalhar em televisão, eu sempre quis ser comunicador. O jornalismo ele apareceu um pouco mais tarde na minha vida. Eu trabalhava já fazendo programas de entretenimento, na verdade. Eu comecei no Mega Game Show, na TV ABCD, na Web TV. Acabei migrando para uma TV local lá da região do Grande ABC, de onde eu sou, Santo André, uma TV comunitária, fazendo entretenimento, programa para adolescentes, para jovens, e depois acabei indo para o jornalismo quando surgiu uma oportunidade na Eco TV e eu comecei a apresentar o jornal local lá da região do Grande ABC e fui me apaixonando. Paralelo a isso, eu também fui estagiário da Rádio Transmundial, que é uma rádio gospel de São Paulo, e onde eu tive mais esse contato profundo com o jornalismo, onde eu aprendi o beabá, né, do jornalismo ali com o André, que na época era o coordenador da rádio, e ele queria que eu apresentasse os boletins de notícias que eram exibidos a cada 1 hora na Rádio Transmundial. Foi ali que eu comecei a, de fato, aprender o jornalismo. Eu já sabia da vontade que eu tinha de trabalhar com comunicação, já estava atuando, né, já tinha feito varejo na TV também, e o jornalismo, ele trouxe essa credibilidade que um profissional de comunicação precisa, e foi no jornalismo que eu consegui trazer também o meu toque do entretenimento para deixar o jornalismo mais leve. Então acabou tendo um casamento muito bom, assim, unir o útil ao agradável. Aquilo que eu já trazia do entretenimento, eu consegui aliar ao jornalismo e para dar esse toque especial. Tanto é que o Balanço Geral que eu apresento hoje, ele tem um pouco essa mistura. Ele tem essa versatilidade, essa comunicação falada e fácil com o público, trazendo um pouco de irreverência, um pouco de leveza às notícias que são tão pesadas no dia a dia. Agora, eu vejo que o jornalismo, eu não sei se é o seu jornalismo ou o jornalismo da Record TV, que ele abre esse precedente para você ser um diferencial. Porque a gente geralmente, quando vê um telejornal, a gente vê o cara meio engessadão, quadradão, né? Eu não sei se é a televisão que impõe esse formato, no caso dos outros canais, mas a gente vê que na Record, vocês participando lá, dando a notícia, vocês não parecem jornalistas, vocês parecem membros da nossa família, que fazem parte do nosso dia a dia, onde a gente liga a televisão e tem uma extensão da nossa família, porque a gente se identifica nos apresentadores da Record TV. Isso é uma coisa do Alexandre Furtado ou é uma
É um formato que a Record TV libera para os seus profissionais serem mais, vamos dizer assim, humanos, mais próximos, né? Próximos do povo. Do público. Olha, eu acredito que a Record foi muito pioneira isso na TV aberta. Você que é do jornalismo, você entende o que eu quero dizer, né? Sim, claro, com certeza. Eu acho que antigamente eles queriam passar essa imagem de credibilidade com algo muito sério, né? Uma linguagem muito formal para o jornalismo. Tanto é que quando a Record veio com essa linguagem mais falada, essa linguagem mais próxima do público, porque o objetivo do jornalismo, além de informar, é fazer com que o público entenda a mensagem que está sendo passada. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. E quando a gente tinha um jornalismo um pouco mais antigo, mais arcaico, muito formal, a grande massa não captava muito bem a mensagem ou não se identificava muito com o conteúdo que estava sendo passado. E a Record, ela conseguiu quebrar um pouco essa distância e conseguiu envolver o público com algo mais falado, mais próximo, e as outras emissoras foram indo atrás. Depois que a Record começou essa tendência, né, as outras emissoras foram mudando também a forma de se comunicar, e hoje você vê, até nas emissoras que eram consideradas mais quadradas, entre aspas, um jornalismo muito mais leve, muito mais solto, que dá liberdade para você fazer uma brincadeira, de soltar um comentário que seja de acordo com aquilo que a gente fala na nossa casa, com os nossos amigos, né? Então, hoje você vê um jornalismo que se permite muito mais essa conversa do dia a dia que as pessoas têm. E a internet, ela potencializou ainda mais essa identificação do público com um jornalismo mais solto, porque na internet hoje todo mundo quer informar. Todo mundo quer, né, fazer parte e ter um pouco essa atuação jornalística, né, usando a sua rede social, enfim. Então, se fez necessário, é lógico que a TV, nós somos jornalistas e somos habilitados para isso, estudamos para isso, e eu acredito que essa é a função do jornalista, de captar informação, de apurar junto aos órgãos oficiais e passar a verdade para o público, e com as técnicas que são estudadas, as técnicas que são treinadas, que um leigo, uma pessoa comum, não utiliza numa rede social, por exemplo. Esse ponto é um negócio bastante importante, porque, Alexandre, na minha opinião, você já era jornalista antes de ser jornalista. Aí quem escuta fala bem assim, esse cara falou besteira. Não, porque você já fazia notícias antes de fazer a faculdade de jornalismo, né? Tanto que você fez a faculdade de jornalismo mais como praxe, para você ter a sua documentação, para você não trabalhar, vamos dizer assim, na clandestinidade, né? Porque hoje também tem o jornalista por tempo de serviço. Mas no seu caso, você já tinha o prático. Você foi praticamente uma faculdade para ter o teórico, toda a documentação, para ter a sua legalidade na função. Exatamente. Agora, me explica uma coisa, para você que vem do rádio um pouquinho mais antigo e da TV um pouquinho mais antiga, e você já fazia o jornalismo, como foi para você vir com a sua prática para depois pegar o teórico? O que ele somou na sua carreira? Olha, o teórico, ele traz mais, como é que eu posso dizer, repertório. Eu acho que o teórico, ele te acredita a exercer aquela função com mais segurança, né? Então ele é necessário, eu acho que ele é importante, sim. Por isso que eu não anulo, eu não gosto muito dessa ideia de que... Eu acredito que todas as pessoas podem ser jornalistas, todas as pessoas podem comunicar, mas você ter a habilitação para ser um jornalista, é necessário você estudar e fazer uma faculdade. Mesmo que a gente exerça isso na prática, e a gente tem vários comunicadores que não têm a faculdade de jornalismo e são habilitados, têm as técnicas e são muito bem desenvoltos a isso, mas é importante, eu acredito, justamente para você ter uma certificação, para que o mercado enxergue isso em você, né? Isso também é uma coisa muito interna para o mercado, que vê que você tem uma habilitação para exercer tal função. Você estudou para isso, você foi atrás, mesmo tendo as técnicas, mesmo já atuando na prática. Mas na prática, para você, Alexandre Furtado, ele foi muito relevante, você aprendeu muito mais, você acha que você se tornou um jornalista melhor com essa teoria? Eu creio que sim, claro, porque eu absorvi um conteúdo que eu não tive contato apenas sendo com um radialista.
né? Entendi. Eu tive um outro tipo de olhar, um outro tipo de conteúdo, então foi muito válido, sim, o curso para mim, e só potencializou aquilo que eu já estava carregando dentro de mim. Então eu acho que ele te dá essa certificação de credibilidade e mais repertório para que você siga adiante aprimorando, né? Porque a gente está em constante aprendizado, né? Todos os dias. Todos os dias. E você, mais do que ninguém, você é um rapaz bastante jovem ainda. Eu, na sua idade, uma vez o cara falou assim para mim: Alexandre, eu vou contar um negócio para você aqui, uma particularidade, claro, de quem vem do rádio antigo, né? Sim. Old school. Agora eu vou falar para você. Uma vez o Cacá chegou para mim no estúdio da rádio e falou bem assim: Robertinho, estão colocando um computador lá na Jovem Pan que vai colocar os comerciais no intervalo comercial, que na época a Jovem Pan era SAT. Falei pra ele: você é doido? Como é que um computador vai tocar lá o comercial? Não tem como, tem que ter o operador. Ah, não, porque naquela época o computador, ele só era aquela tela verde, era MS-DOS. Que computador vai tocar? E era um trombone, né? É um negócio estranho assim, né? Aí falaram, não, que agora as músicas vão ser no CD. Eu estreiei o CD no rádio. Uau. Hoje a garotada nem sabe o que é um CD. É, verdade. Eu trabalhava com cartucho, com vinil, né? Então, cara, eu venho dessa época do rádio, né? Época que a televisão era aquelas fitas, aquelas Betacam, aqueles negócios gigantes, que o cara tinha que fazer musculação para levantar uma câmera. Então, eu vejo que você pegou uma época muito boa no sentido de tecnologia. De tecnologia, você pegou uma época muito boa. Agora, eu via também aqueles caras que faziam jornalismo na raça. Sim. Porta de delegacia, com caderninho na mão, gravadorzinho no bolso. Eu peguei essa época aí. A gente tem que valorizar. Poxa, essa época aí, caramba, olha, tenho saudades daquela época, de algumas coisas, né? Sim, mas claro. Hoje, claro, hoje com um celular, um iPhone, um Samsung, você faz coisas incríveis. A gente tem um aí. Estúdio de televisão na mão, né? Justamente, de rádio e televisão e de podcast também, verdade. Né? Tem tudo, um podcast a gente tem na mão. Agora, Alexandre, mudando de assunto um pouquinho, essa semana aí eu tava assistindo lá o Balanço Geral lá. Sim. Pô, como é que é esse negócio aí, cara? Você tá dando aula de passinho agora lá? Tá dançando na televisão? Como é que é? O clube do flashback? É por isso que eu gosto do Balanço Geral, porque a gente consegue quebrar. Esse dia, por exemplo, que a gente recebeu o grupo de dança, a gente deu notícias pesadíssimas, né? Uma mulher que foi assassinada e o suspeito é o ex-namorado dela. Eu vi essa matéria. A moça lá do Guarujá, né? Isso, exatamente. Na porta do salão de beleza dela. Ela estava chegando para trabalhar e foi covardemente assassinada com tiros ali. E o suspeito fugiu. Enfim, foi muito pesado. Então a gente vive uma realidade muito pesada. Sim. Né? Com a violência aqui no país, com a injustiça, com essa sensação de impunidade, né? São muitos problemas que o brasileiro enfrenta que a gente não consegue ver muita solução. A gente está carente de uma perspectiva, de uma esperança, e porque as notícias são muito difíceis, né? E infelizmente a gente tem que usar isso, a comunicação, como um mecanismo de reflexão para a população, para que a população reflita, faça consciente suas escolhas, porque o único modo da gente melhorar em alguns aspectos o nosso dia a dia é selecionando bem os nossos representantes, para que eles façam a diferença. É pela política que a gente consegue uma mudança de fato que vai surtir efeito no nosso dia a dia. E nós, como imprensa, a gente tem o papel de mostrar qual é a realidade, o que a gente está vivendo, o que a gente precisa fazer para mudar. Você não acha que a imprensa agora entrou numa frigideira, cara? Porque é o seguinte, se você pular da frigideira, você cai no fogo. Porque a imprensa, ela entrou numa pira. Você vai concordar comigo. Se você fala da direita, você toma pau da esquerda. Sim, se você fala da esquerda, você toma pau da direita. De fato, a gente está vivendo o Fla-Flu. A gente tá virando um Fla-Flu difícil. Eu não queria entrar no método da questão de política, nem de direita, nem de esquerda, nem de centro, mas no âmbito geral, se a gente trabalha no meio da comunicação, a gente tem que dar o que é notícia. Sim, claro. E fatos contra fatos, não há argumentos. Tudo as pessoas, infelizmente, querem polarizar. Né? Então, a polarização... A forma como se dá a notícia já é como se fosse uma posição política.
Então, e não difícil isso. Eu sei que nós temos até as nossas posições, eu tenho a minha, você tem a sua. Claro. Pode ser que sejamos iguais, pode ser que sejamos diferentes, mas independente disso, contra fatos não argumentos. E a gente vê na televisão notícias de A e B, e C e D, e várias pessoas aí, e a gente tem que, né, seguir em frente e dar a notícia. Mas você já chegou a sentir na pele essa questão quando você dá uma notícia? Essa polarização, ela já chegou a contaminar você de alguma forma? Não. A te manchar, a te sujar de alguma forma? Não, nesse eu me sinto sujo com isso às vezes. Não, já chegou crítica do fato de eu comentar alguma coisa e a pessoa insinuar que eu estou defendendo político A ou B. E eu nem pensei nisso, né? É uma posição, uma opinião sobre aquele fato que a pessoa, ela já remete a uma posição política. Sim. E não necessariamente significa isso. Entendeu? Justamente. Até porque tem coisas que eu posso até concordar com a esquerda. Eu tenho uma posição, eu posso até concordar com a esquerda determinados temas. Isso não quer dizer que eu sou dessa posição. Então, assim. E a mesma coisa para a direita. E vice-versa. E a mesma coisa para o centro. Exatamente. Então, a gente tem pontos em comum e pontos em discordância. Isso. E isso faz parte da política. Agora, o que não pode é você estereotipar a pessoa. Não, aí não dá. É você separar pro extremo. Então você é dessa posição, eu sou dessa, e eu vou ser seu inimigo. É isso que está acontecendo no Brasil, infelizmente. E isso está acontecendo não é só na política. A gente está vendo também no modus operandi das pessoas viverem com esse negócio de... Tem racismo, LGBTQIA+, e... São tantas siglas agora que a gente está até se perdendo. Você sabe de uma coisa, Alexandre? Às vezes, eu falo para você porque eu, enquanto entrevistador e você enquanto jornalista, eu nunca vi... Eu acho que agora você está tendo até mais dificuldade do que eu, porque lá na minha época, lá atrás, nós não tínhamos tanta dificuldade em se expressar. Certo. Hoje a gente, além de ter dificuldade, tem que ter cuidado. Claro. É verdade. Ainda mais você que está à frente de uma televisão como a Record. Todo cuidado. Tem que ter um cuidado muito grande na pauta, na notícia, para quem você vai... Né? E pior que às vezes, a gente não faz por maldade, não, Alexandre. A gente não sai de casa falando nós queremos errar hoje. Sim. A gente sempre sai de casa querendo acertar. O homem correto, ele é assim, ele sai de casa querendo vencer o seu dia... E querendo acertar. Querendo agregar o melhor para as pessoas. Justamente. E às vezes, sem querer, às vezes numa fala, né, a gente termina machucando alguém, né, ou magoando alguém, sem querer. Sem intenção. Então, e eu acho que você, lá à frente da televisão, você deve ter não só um conhecimento, mas você deve ter também uma atenção constante nisso. Sim. Isso, você já se pegou em algum momento? Opa, deixa eu frear. Não, vamos mudar de assunto. Já aconteceu com você? Claro, eu acho que assim, eu tenho que respeitar o público que me assiste, que tem as mais diversas opiniões. Sim. Então, é possível a gente se posicionar sendo respeitoso. Sim. E mesmo que a gente seja mal interpretado, o que não pode é você devolver talvez essa má interpretação com desrespeito. Entendi. É o que acontece muitas vezes. É aquele profissional que, ao invés de você receber a crítica e respeitar até a crítica, é você querer devolver. Eu sou assim, eu penso assim, ponto, acabou. De deixar uma soberba transparecer o que piora a sua imagem. Entendi. Então, quando eu recebo determinada crítica, eu posso até responder de uma forma respeitosa, né? Mesmo que eu receba de uma forma desrespeitosa essa crítica, porque acontece também, né? Tem pessoas que infelizmente são intolerantes, não admitem alguma coisa, algum comentário e já vêm com essa intenção de ofender. Você já teve algum hater na sua rede social em relação a isso, não? Já tive, assim, mas muito brando, porque eu nunca dei... Nunca deu atenção pra isso? Eu nunca deixei esticar o chiclete, entendeu? É da minha opinião também, eu não gosto de esticar o chiclete porque só piora. Exatamente, só piora. Só piora, então, né? Tem alguns profissionais que acabam caindo numa arapuca dessa, porque quando você estica o chiclete, você dá mais margem. E aí você vai entrar numa pira que não vai mais conseguir sair. Exatamente, porque dependendo da pessoa, você não vai mudar a opinião daquela pessoa. Então não vale a pena. Não vale a pena você entrar numa discussão que não tem fim, que só vai trazer peso para sua imagem.
e vice-versa. Então, assim, a gente precisa ter sabedoria num momento como esse. Saber controlar o ímpeto, saber que você não é o dono da razão, cada pessoa tem um ponto de vista, você não tem a verdade absoluta, e você pode se posicionar. Se aquela pessoa quiser receber aquilo, beleza, maravilha, e encerra a discussão. Agora, se aquela pessoa não quiser e continuar rebatendo, eu vou tentar parar por ali para que isso não crie uma conversa desnecessária que não vai chegar a lugar algum, não vai chegar a uma conclusão. Beleza. Alexandre Furtado, estamos aqui hoje no Pode Blá Podcast, aqui no YouTube, Facebook, Instagram e também na Rádio Digital FM 92,9. Essa personalidade incrível, apresentador do Balanço Geral da Record TV Litoral. E hoje é o nosso convidado aqui do Pode Blá Podcast. Estamos falando sobre diversos assuntos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertarás. É isso aí, amém. E você é um cara que acho que levou isso pra sua vida a sério. Sim. Porque eu sei que você lá no passado, por conta de se interessar em saber a verdade, hoje você é um apresentador de televisão, que é o que você sempre quis. Sim. Conta pra gente, pros nossos ouvintes, pros nossos telespectadores, pros nossos internautas, aquela história que você teve lá em São Paulo, que você ficou sabendo de uma matéria de um cara lá que era muito influente na TV, e que todo mundo falou mal do cara, e você falou, não, peraí, vamos procurar saber a verdade por trás dessa história e vamos ver o que acontece? Roberto, eu penso assim que a gente tem sementes diárias, né? Nós recebemos oportunidades, cabe a gente a aproveitar ou não. E o que são essas sementes, na verdade? São oportunidades de você fazer o que é certo. E quando a gente faz o que é certo, quando a gente faz o bem, ele retorna de alguma forma. Não importa quando, né? A gente lança, nossa função é lançar essas sementes. Quando elas vão germinar, isso não cabe a nós, isso daí pertence a Deus. Foi isso que aconteceu na minha vida. Então, em maio de 2015... eu estava apresentando o jornal, eu que apurava as informações, escrevia, mandava para o editor, eu vi que um jornal estava falando muito mal de um vereador de São Bernardo do Campo, o seu João Batista. Você estava em qual emissora nessa época? Na Eco TV. Eco TV. Eco TV, uma TV local lá de Santo André, uma TV comunitária do Grande ABC. Sim. E eu vi essa notícia, o jornal estava ofendendo até o vereador, dizendo que ele estava sendo desrespeitoso, tal, e eu li a manchete, uma manchete bem agressiva, fui lendo a nota e eu vi que no final a assessoria dele, eles escreveram que tinha sido procurado e ele não quis se manifestar. Eu achei improvável, porque a forma como eles estavam ofendendo aquele vereador, eu duvido que ele não ia querer se defender. Estavam batendo demais na pessoa para ela não se defender. Para ela não se defender. Difícil, né? Então, assim, quem quer levar porrada de graça sem ter a sua posição sobre aquilo? Ninguém. Né? Então, eu resolvi ligar para esse vereador. E, de fato, ele falou na ligação que aquele jornal não havia procurado ele. Soltaram aquela nota justamente com o intuito de querer manchar a imagem dele. Eu virei para ele e falei, olha, vamos fazer o seguinte então, seu João, eu vou te dar a oportunidade que esse jornal não te deu de se defender, para o senhor explicar o que aconteceu. Sim. E na época eles estavam votando um plano municipal de educação e ele discursou contra esse plano por algumas questões ideológicas. E esse jornal pegou algumas frases do discurso dele e realmente fez essa nota aí ofendendo a honra desse vereador. E aí eu dei a oportunidade e ele entrou no ar ao vivo, por telefone mesmo, explicou por que eles estavam votando no projeto, por que ele votou daquela forma. Enfim, aí depois ele me ligou me agradecendo, né? Falou, Alexandre, foi muito legal a sua posição, parabéns pelo seu profissionalismo. Eu também sou do meio de TV e eu não sabia disso. Eu não sabia que ele tinha trabalhado em televisão. Falei, seu João? E ele, pois é, eu fui presidente da Record. Rapaz, você mirou no que viu e acertou no que não viu. Exato. Aí eu falei, nossa, eu não sabia disso. Ele, pois é, jovem, aí eu migrei pra política, tô aqui fazendo o meu trabalho, é isso, sucesso, continue assim. E ficou por isso mesmo. Isso foi em maio de 2015. O tempo passou. Em agosto, a emissora que eu trabalhava, a Eco TV, saiu do ar. Teve um problema judicial com a NET. E eu já comecei a ficar preocupado, tirei férias, eu já estava precisando, já estava no período de tirar férias, tirei, fiquei 30 dias descansando e já preocupado com o que ia acontecer, porque a emissora ainda não tinha voltado ao ar
E era um problema bem complexo, assim, de documentação. Sei. E quando eu voltei, eles não tinham resolvido a questão na justiça. Eles me deram mais um tempo para ficar em casa, ainda pagando o meu salário, mas eu já estava prevendo que mas você estava preocupado, né, meu? Porque a emissora fora do ar não consegue rentabilizar. Claro. E como é que vai pagar o salário? Não tem como, né? Não tem como. Então, eu já comecei a procurar outra oportunidade, já preocupado, e não deu outra. Em outubro, eu fui demitido, junto com uma grande parte lá dos funcionários, até que a emissora voltasse ao ar, e tinha essa promessa, então recebi meus direitos ali e fiquei ali amparado até o fim do ano, né? Aí que entra a questão espiritual da coisa. Eu sou cristão, então eu fui na casa de uma amiga, foi um irmãozinho lá orar, e ele virou para mim no meio da oração e falou assim: Deus vai abrir um portão para você neste ano que vai mudar completamente a sua vida. E eu recebi aquilo, né? Eu falei, amém, vamos aguardar, né? Vamos torcer, Deus falou, se Deus falou, eu acredito. Falou, tá falado. Falou, tá falado. E aí eu esperei e comecei a fazer a minha parte de buscar, né, procurar emprego, e nada estava acontecendo. Até que surgiu uma oportunidade de fazer um teste na Band. Meu amigo trabalhava lá na época, ele me indicou, passou um contato, e eu mandei meu material e me convidaram para gravar um piloto na Band News. Eu achei já que fosse a tal resposta. Falei, Band News é um bom canal, né? Excelente veículo. Só que eu era muito novo na época ainda, tinha 24 anos, e recém-formado, ainda precisava de mais bagagem, né, para atuar num jornal de bancada. E eu fiz mesmo assim o teste, eu até que fui bem, mas o chefe de redação da época falou assim: olha, você foi bem legal o seu teste, mas ainda a gente está procurando outro perfil. Eu falei, é isso aí, maravilha, conte comigo, qualquer coisa eu estou aqui à disposição. E esperei, até que um dia estava procurando emprego, me veio o vereador na cabeça. E mandei uma mensagem para ele no Facebook, eu tinha adicionado ele no Facebook. E aí eu comentei que eu havia sido demitido, que a Eco TV teve um problema e que eu estava procurando uma oportunidade, se ele não podia me indicar alguém para eu enviar meu material. Ele virou e falou, manda para mim por e-mail. Mandei, e aí ele marcou um monte de pessoas nesse e-mail, repassou meu e-mail, e ele até escreveu: Alexandre, eu vou encaminhar seu material para as praças, Deus é contigo, escreveu no final. E depois eu vi que ele conversou com o atual presidente da Record, na época o Luiz Cláudio, e ele recebeu esse e-mail, respondeu o bispo João Batista, e depois encaminhou meu material para as diretorias das praças da Record. No dia seguinte desse e-mail, o diretor daqui da Baixada me ligou, me convidando para gravar um teste do Balanço Geral. Opa! Então, assim, foi imediato após esse e-mail. Eu vim, desci a serra. A Sueli Omura, que era gerente de jornalismo na época, foi até pouco tempo atrás, agora ela está numa nova empreitada. Muito sucesso para a Sueli Omura, que eu tenho o maior respeito e admiração. Ela me trancou numa sala e falou assim: Alexandre, eu não sei quem é você é um jovem, você é um menino, mas saiba que essa é a oportunidade da sua vida. E ali realmente foi um teste que mexeu com a emoção, com o nervosismo, imagine só, né? Receber uma coisa como essa, né? Uma conversa, ter uma conversa como essa, sabendo que ali poderia mudar mesmo o rumo da minha história. E de fato, eu fiz o piloto, fiz meu melhor. No dia seguinte o diretor me ligou, falou: desce que eu quero conversar com você. Eu desci, ele falou: olha, eu gostei do seu piloto, você é jovem, a gente está procurando um perfil novo, então eu quero que você vá para São José dos Campos, que você apresente o balanço geral de lá. E de fato, minha vida mudou completamente naquele ano. Então eu fui para o Vale do Paraíba, uma região que eu não conhecia, eu nunca tinha ido a São José, e comecei do zero num desafio que mudou a minha história. Então você começou no Vale do Paraíba. É lá naquele... Quando você faz conexão com aquele rapaz lá, qual que é o nome daquele rapaz? Leandro Vaz. Leandro. Isso. É lá que você estava, não? Exatamente. Ele apresenta o Balanço Geral Vale, onde eu comecei. Lá onde você começou? Fiquei 4 anos e meio lá. Tá. E para você vir de lá para Santos? O Vale é uma extensão da Baixada, né? É o mesmo sinal. Sim.
Só que a gente divide os programas justamente para ter conteúdo de cada região. Lá ele dá toda aquela região. Eu reparo que o programa ele tem essa divisão para abranger todo o litoral, né? Exatamente. É o mesmo sinal, só que existem duas regiões que têm características completamente diferentes. Sim, sim. Então, nós temos o balanço litoral, com as notícias daqui, e o balanço geral vale com as notícias de lá. Eu apresentava lá, e na época que eu já estava há 4 anos e meio, o William Leite, que apresentava o balanço geral litoral, ele acabou indo para a política, se candidatando a vereador. Me lembro. Isso, e automaticamente, né, as pessoas pensaram que eu seria o substituto natural, porque quando ele tirava férias, é aí que tá, como eu falo, que a nossa vida é uma constante plantação, né? Assim como eu plantei, joguei a semente lá na época com o João Batista, sem saber quando ia germinar, se ia acontecer, mesmo eu sabendo que ele tinha trabalhado no TV, eu só fiz a minha parte. Da mesma forma, nesses 4 anos, sempre quando a Record solicitou a minha presença para substituir o William Leite, eu topei. Então, quando você sempre estava disponível? Sempre estava disponível. Sim. Quando o William saía de férias, quando o William ficava doente, quando ele tinha algum compromisso, eu sempre vim para cá para substituí-lo. E quem fazia lá o Vale, né, quando você vinha para cá? Eu fazia os 2 programas daqui. Ah, você faz os 2? Quando acontecia isso, no caso, eu fazia os 2. A televisão tem esse suporte de você manda toda a redação para cá? E a redação continua lá, mas as matérias vem para cá para você. Isso. Então, de estrutura não muda nada, só muda o cenário, né? Que no caso, ao invés de eu estar lá, você estou vinha aqui. para cá. Isso, fazia daqui o programa, mas para o telespectador não impacta quase nada. Para você era uma viagem, né? Era uma viagem. Uma viagem, 2 horas, né? De distância. Mas você vinha e voltava todo dia ou passava a semana aqui? Às vezes, então, meu pai sempre teve apartamento aqui em Praia Grande. Ah, então foi fácil para você essa questão. Então eu ficava e eu tinha essa disponibilidade de ficar aqui. Né? Então isso foi fundamental. Então até nisso, acho que Deus fez Deus fez as coisas certas, até nisso eu tinha a estrutura necessária para continuar plantando. E eu vinha. Eu estava disponível. Então, com o passar do tempo, eu me tornei o substituto natural do William. Mas essa era a tua vida, era o que você queria mesmo, era o que eu né? queria. Tá mais próximo da TV. Sim. E aí, quando ele foi para a política e não voltou, depois ele foi para a Record São Paulo, e eu fiquei. Eu vi o William essa semana, se não me engano, fazendo a folga do Bate no final de semana, né? O William agora ele é o apresentador do Balanço Geral Manhã. Ele é o apresentador titular do Balanço Geral Manhã, tá super bem lá em São Paulo. E esporadicamente ele substitui o Bate no Cidade Alerta, faz também aos sábados. Eu achei ele um ótimo comunicador. Ele é um ótimo Ele era do rádio, não é? Sim, trabalhou muitos anos na William Metropolitana. Só que ele tinha outro nome, né? Era Duda Milk. Duda Milk. Essa semana eu entrevistei aqui Jaime Cordeiro, um dos maiores diretores de rádio do Brasil. Entrevistei ele aqui e ele comentou comigo. Eu perguntei para ele, né, qual seria o time dos sonhos, né, o Dream Team de uma FM. Ele falou Duda Milk. Aí eu falei, porra, Duda Milk? Quem é Duda Milk? Eu falei, é o William Leite que fazia o balanço geral aqui. Ele foi muitos anos do rádio e fez muito sucesso também. E você, como é que tá a sua experiência no rádio? Tô adorando. Tá legal? Então, eu comecei no rádio, na Rádio Transmundial como estagiário. E aí depois surgiu ainda esse convite da Fly, eu vou completar. Mas você tá no outro nível agora, né? Agora você tá numa carreira solo, já tá voando, já tá andando de bicicleta sem rodinha. Agora você não é mais estagiário. Não, sim, mas o bom é que quando eu cheguei, eu já tinha essa... Eu nunca tinha, na verdade, pilotado uma mesa, né? Eu não tinha essa experiência de pilotar uma mesa, de mexer em programa de rádio ali, né? No Pulsar. E aí... Ah, lá é o Pulsar que vocês usam? Pulsar. É o mesmo que a Jovem Pan usava na época. Isso, é o Pulsar. E eu tive que aprender na raça. E eu aceitei o desafio. E o bom é que a Fly, ela tem exatamente a linguagem que eu tenho, né, com o público cristão. E então eu consegui aliar um pouco ao que eu acredito e ao que eu levo também, né, nas minhas pregações, né, quando me chamam para levar a palavra, eu consigo colocar isso na rádio. Então a minha profissão aliado ao que eu acredito, né? Ô Alexandre, você falou um negócio interessante agora sobre esse seu, a gente pode dizer lifestyle? Sim. É um estilo de vida, né? Estilo de vida. Que eu acho muito bonito, muito bacana.
E de certa forma, difícil, né? Porque para você seguir nesse lifestyle, você tem algumas regras, você tem algumas... Como é que se diz o nome? Que você não pode fazer, algumas coisas que você tem que se poupar, né? Tem algumas... Eu acho assim, não é que a gente tem que se poupar, é que tudo tem consequências. Isso. Tudo tem consequências na nossa vida. Então, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isso. Então é por aí, né? O estilo de vida do cristão é você saber que você pode fazer tais coisas, mas se você fizer, você vai colher consequências. Então e por amor a Deus, Deus fala assim, Ele põe na sua palavra, ó, se você for por esse caminho, você vai ter isso. Se você for por outro, vai acontecer isso. E cabe você a decidir. Então o livre-arbítrio, todos nós temos. Você é quem escolhe. Então não é porque eu não posso fazer isso. Não, se eu posso fazer qualquer coisa, mas se eu fizer, eu vou colher consequências. Então, por amor a Deus e por entender o amor dele por mim, mostrando qual é o melhor caminho, eu escolho seguir o caminho dele. E desde quando você tem esse padrão de vida, você segue essa vida cristã, Alexandre? Olha, desde berço, né? Eu aprendi, né? Meus pais me ensinaram, mas assim... o estilo de vida cristão, você aprende mesmo quando você busca a Deus, né? Quando, no dia a dia, no relacionamento com Deus, através da leitura da Bíblia, através das orações, porque Deus é uma pessoa próxima, né? As pessoas às vezes têm uma visão que Deus é um ser muito distante e tal. Não, ele é próximo e Ele está com você. E o que Ele quer é justamente isso, um relacionamento. Da mesma forma que a gente tem com os nossos pais, com os nossos amigos, com as pessoas que a gente ama e confia, Ele quer ter conosco. E como que a gente vai ter esse relacionamento com Ele? Conversando com Ele, né? Um relacionamento se faz com uma conversa. Você fala e escuta. E como que você escuta Ele? Através da palavra, através de pessoas. Então, nós acreditamos que Jesus, quando Ele morreu e ressuscitou, Ele falou, eu estou indo para o Pai, mas eu vou deixar com vocês o Consolador, que vai estar com vocês até o fim dos tempos, que é o Espírito Santo, né? Por isso que existe a Trindade, é 3 em 1, 1 em 3. Então, o Espírito Santo é nada menos que o próprio Deus que mora em nós. Porque diz que é 3 em 1, e 1 é 3, e a tríade ali... Isso. Dizem que é um dos mistérios que ninguém consegue explicar, né? Que na verdade... o Pai é o Filho é o Espírito Santo. Que são 3 pessoas, entendeu? Então. Que são representados em 3 pessoas. Então, Jesus está com o Pai no céu. Sim. E o Espírito Santo é o que habita em nós. Mas o Espírito Santo é o próprio Deus e o próprio Jesus, que está em nós. Então, através disso, aí, o Espírito Santo é que nos lembra as palavras de Jesus e revela a vontade do Pai para a nossa vida e vai indicando o caminho que a gente deve seguir. É mais ou menos assim que a gente tenta explicar de uma maneira clara, né? E a Bíblia vai dando características, né, da Trindade, qual é a função de cada pessoa, digamos assim, e a gente vai entendendo nessa caminhada como é que funciona tudo isso. Essa lifestyle, né, que a gente, é uma forma moderna da gente dizer que é um tipo de vida que a pessoa decide levar, né? Sim. Tem pessoas que gostam de levar a vida de determinadas formas, outras de outras. Então a gente chama esses estilos de lifestyle. É um estilo de vida. E o estilo que o Alexandre escolheu é um estilo cristão. Sim. Né? E eu tenho visto, Alexandre, que muitos jovens têm aderido, né, a esse formato de vida cristã. Você também, lá na sua comunidade, deve perceber também que está se popularizando. Sim. E está sendo um negócio muito bom. E eu tenho a mesma aquela opinião do Ratinho, né, que enquanto você estiver buscando seu filho na igreja, jamais você buscará ele numa cadeia, né? O Ratinho, ele tem essa opinião, ele falava desde a época que trabalhava na Record. Sim. Que quando você vai buscar o seu filho numa igreja, você jamais buscará ele numa cadeia, numa detenção. Eu queria até que você falasse sobre essa frase também. Sim. E você tem visto também, acompanhado, que tem crescido muito, né, esse lifestyle cristão entre os jovens. Você não tem acompanhado? Porque esse lifestyle ensina o amor e as pessoas acham que estão carentes disso, né? E as pessoas estão cansadas de escolher caminhos que trazem frustração, que não preenchem, né, o coração, não preenchem, não trazem propósito. As pessoas estão sedentas para descobrir por que eu tô aqui,
Qual que é meu objetivo nessa vida? Porque eu estou aqui, para onde eu vou, quem sou. As pessoas estão querendo encontrar uma explicação. Porque os prazeres supérfluos da vida, eles não preenchem. Eles não trazem uma explicação e rapidamente você se sente vazio novamente, né? Após você pode até ter um prazer específico ali por um determinado tempo, mas depois que acaba, você novamente fica vazio. Aí você quer entender. Você acredita que essas redes sociais, essas distorções que a tecnologia nos põe na frente, nos desvia e causa... Eu acredito que a rede social ela é benéfica em algum aspecto e maléfica em outro. Depende da forma como a gente usa, né? Tudo, né? Como tudo na vida, o equilíbrio que a gente tem que ter. A rede social a gente tem que tomar muito cuidado para não cair numa rede que mais afasta as pessoas do que aproxima e no efeito comparação, né? Ela faz isso da gente querer se comparar o tempo todo e isso gera uma autocobrança, gera uma ansiedade de você ainda não ter conquistado o que talvez outras pessoas já tenham conseguido. Então esse é o efeito maléfico da gente, e também estimula outras coisas no ser humano, como inveja, ciúmes, enfim, uma série de coisas que fazem muito mal, né, na nossa caminhada. Agora, do efeito benéfico é como que eu posso influenciar outra pessoa a ser melhor. Isso é interessante, né? Como é que eu posso ter a minha rede social como algo benéfico para mim mesmo, que eu vou descobrir o meu propósito, que eu vou fazer a diferença na vida de alguém, eu vou melhorar a vida de alguém. Então, quando a gente faz o bem, quando a gente recebe um feedback, puxa, aquilo que você falou ou aquilo que você postou foi bom para mim. Não é legal? Não é gratificante quando a gente faz isso? É muito bom. É automático, né? Você se sente bem, você fala, caramba, olha só, uma coisa pequena que eu fiz. E fez uma grande diferença. Grande diferença. Então, eu penso que a rede social ela é uma bênção quando você usa para abençoar outras pessoas. Não só para ficar postando coisas de si, para querer se vangloriar, para querer alimentar o seu próprio ego. É porque esse negócio de ego, status, eu acho que é aquela coisa que a pessoa, ela sempre compra o que não quer com dinheiro que não tem para mostrar a quem não gosta uma pessoa que ela não é. Mais ou menos isso. Eu não sei se... geralmente muitas pessoas têm esse intuito. Não é verdade? Aí fica uma competição de quem tem mais, o que tem mais, e não mostra, né? Ninguém gosta de expor as suas mazelas nas redes sociais. Estamos aqui com o Alexandre Furtado, essa pessoinha aqui maravilhosa, inteligentíssima, diferenciada. E um grande amigão da gente aqui do Pode Blá Podcast, ele que é o apresentador do Balanço Geral da Record TV Litoral, está aqui com a gente no Pode Blá Podcast, no YouTube, Facebook, Instagram e na Rádio Digital FM 92,9. E esse nosso assunto aqui tá rendendo, né? Top. Porque as pessoas em casa agora estão se perguntando, puxa vida, esse lifestyle do Alexandre Furtado, como é que eu faço para ter acesso? Eu acho que todo mundo pode ter acesso a Deus, né? É o fato de você entregar a sua vida e falar, Deus, eu não sei o que é melhor para mim. A Bíblia fala que o nosso coração é enganoso. É pior do que qualquer doença incurável, né? E de fato, a gente não sabe o que é melhor pra gente. A gente tem essa tendência de querer ser o dono. Senão a gente não errava, né? A gente querer ser o dono do próprio nariz. O nome a frase já diz que errar é humano? Errar é humano. Então, e claro que a gente vai cometer erros para aprender, para crescer, para se desenvolver. Os erros fazem parte da vida. Mas a questão é você escolher permanecer no erro, né? Aí não pode. Escolher permanecer no erro. Então, a gente tem essa tendência. O nosso coração escolhe o que não é bom. Você pretende ser pastor de alguma igreja? Sim, eu tenho um chamado pastoral. Você está caminhando nesse Eu tenho um chamado nesse pastoral. sentido? Sim, eu tenho um chamado pastoral, já até fui consagrado. Já está pregando? Já estou pregando. Só que eu não gosto de atribuir um estereótipo. Ele é pastor, porque parece que às vezes o título mais afasta do que aproxima, né? Então, assim, que minha vida seja um exemplo de falar que eu sou tão pecador quanto você, que eu tenho tantos problemas quanto você, que eu erro tanto quanto você, mas sou alguém que estou buscando ser uma pessoa melhor, e aquilo que eu posso
mostrar para você que fez sentido para mim, que tem me ajudado, que possa fazer sentido também na sua vida, que é refletir aquilo que Jesus falou pra gente fazer. Então, é isso que eu tento levar, independente do título, do status, independente da forma como a gente é denominado. Então, é isso que eu tento fazer com a minha vida, em todos os aspectos, profissional, familiar. E esse é o estilo de vida que Deus quer que a gente leve. Não o fato de apenas abdicar, mas entender que nós somos falhos, nós somos limitados, que Deus tem o melhor para nós e o que Ele quer é justamente que você confie naquilo que Ele fala que é melhor para a gente e se submeta à sua vontade. Basicamente é isso que Ele quer. E que nós vamos errar nessa caminhada, mas Ele mesmo vai nos ajudar a nos tornar uma pessoa melhor. Falando em pessoas melhores, vamos deixar a nossa entrevista agora mais animada, né? Porque nós estamos num papo muito sério, né? E o podcast, geralmente, eu tenho como conversa de boteco, né? Que a gente conversa, né? O assunto tá muito sério, esse negócio aí, né? Daqui a pouco o pessoal fala assim, nossa, daqui a pouco os caras vão fazer o culto lá, né? Eu quero que você... eu sei que não só você, mas o Brasil teve uma perda imensa nesse ano de 24. Aliás, esse ano de 24 tá... terrível para perdas, né? Meu terrível. Deus do céu. Não, mas nós tivemos uma que... Silvio Santos. Misericórdia. E eu sei que você tem um carinho muito grande pela família Bravanel. Eu nunca chorei, eu acho, por uma perda de um famoso, sabe? Por mais que a gente... Silvio por mais que transcende, a gente... né, cara? Só que o Silvio... eu chorei igual um bebê. É como se meu avô tivesse ido. Cara, eu fiquei muito chateado. Eu fiquei muito mal também. Eu fiquei muito chateado. Ainda mais a gente que trabalha na área da comunicação, cara. O Silvio... E você tinha aquela pegada de brincar, né? Com as imitações. Você ainda faz as imitações? É que agora a gente tá meio de luto, né? Então não. Mas eu faço, né? Ele faz parte da minha história. A gente gosta. O Silvio foi uma grande inspiração, é ou não é? Caramba, cara. Eu trabalhei com o Lombardi 5 anos na Rádio Cultura. Que privilégio, hein? Trabalhei 5 anos com ele, fui engenheiro de som direto dele. Trabalhei com ele, com o Dorival, com o Panda, com todo o pessoal. 5 anos. É uma grande personalidade. E a gente falava muito sobre as coisas do Silvio Santos. E eu não tive o prazer de conhecer o Silvio Santos pessoalmente. Só o Lombardi, que nós trabalhamos 5 anos consecutivos. Que ele tinha um programa show de rádio aqui na Rádio Cultura. E pro Lombardi, eu me lembro muito bem, o Lombardi ele falava... O Silvio Santos pro Lombardi, ele era como se fosse um ídolo, alguém a ser seguido, algo a ser conquistado. Ele falava que o Silvio tinha uma cabeça maravilhosa, uma velocidade de pensamento, uma criatividade tremenda, que tinha tantas outras coisas que ele queria fazer, mas não podia, por diversos motivos. E eu me lembro das conversas que eu tinha com o Lombardi. Ele me falava muito bem do Silvio e eu aprendi a amar e admirar o Silvio Santos através do Lombardi, que também era um cara muito amado e muito, né, assim, vislumbrado. As pessoas queriam saber quem era o Lombardi. Já trabalhei com o Lombardinho, filho do Lombardi. É o filho do Lombardinho, morava aqui acho que é em São Caetano, né, se não me engano, né? Ele apresentava o Lente Esportiva. Ele fazia, acho que era a Rádio ABC, como é que era? Também a Rádio ABC, né? Sim. O Lombardinho. Me lembro uma vez, deu um rolo aí com o Lombardinho, ele desceu com o carro, aí tava ruim de documento, foi pro pátio o carro do Lombardinho. Eita! Um abraço, Lombardinho. A gente foi lá tirar o carro do pátio lá, o Lombardi lá, ô Robertinho, dá um jeito aí, aquele vozeirão dele. E como eu na época fazia rádio aqui, conhecia todo mundo, né? A gente conseguiu essa facilidade lá pro Lombardi. E foi uma situação muito engraçada. Se não fosse trágico, seria cômico. E eu vejo assim que o Silvio Santos, ele mexeu muito assim com a gente que é comunicador, né? É uma perda irreparável. Você acredita que vai ter um outro assim tão breve? Não, né? Não. Você não acha que a televisão e o rádio tá ficando escasso desses grandes nomes? Sim. Que foi o Ari Toledo, foi o Silvio Santos esse ano. Tá indo tanta gente importante aí, né, cara? Da mídia, né, cara? Hoje em dia, a gente tem... O que eu enxergo na televisão é um receio para a criação. Você acha isso? Eu acho.
Eu acho que hoje, como veio a internet fortemente, é um mercado que a TV tem medo de perder. Porque pela velocidade, pela agilidade, até pela questão publicitária, que é do segmento de público, a gente vê muitas grandes marcas investindo, migrando bastante para a internet. Eu vejo que a TV, ela quer manter ainda o feijão com arroz para segurar o público que a acompanha. E qualquer tendência de novidade, as pessoas ficam mais receosas em investir, diferente do Silvio Santos. O Silvio Santos era um cara que ele não tinha medo em tentar inovar, errando ou acertando. Ele sempre vinha com novidades. Ele aproveitava as férias dele nos Estados Unidos, né, para trazer programas, para trazer coisas incríveis de lá, e ele por sempre... isso que ele se tornou quem ele foi. Ô Alexandre, você acredita, mudando um pouquinho de assunto, sem sair do mesmo, esse negócio de redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, essas coisas todas que estão chegando aí, estão chegando forte, né? E forte também tem chegado as fake news. Sim. São muitas. Certo. Nesse atual cenário de fake news, você sendo jornalista, como é que você acha que o jornalismo sério, o oficial, que é o da rádio mesmo, o da TV, ele vai se sobressair nesse mundo de fake news que a internet vem espalhando? Eu creio que as pessoas precisam sempre se certificar. Eu acho que falta uma campanha de conscientização sobre o poder que as pessoas têm também de influenciar. As pessoas recebem muitas informações e repassam sem o menor critério de avaliação. Então eu acho que para resolver essa questão da fake news, eu acho que tinha que começar a ser ensinado nas escolas, e eu acredito que algumas já estão ensinando, sobre a responsabilidade de cada um de apurar de fato aquilo que está recebendo. Porque é muito fácil hoje você receber e compartilhar qualquer coisa. E a gente não sabe o impacto que isso pode causar, né? Seja qualquer tipo de fake news. E por isso que eu falo da importância do jornalismo, dos veículos que já têm credibilidade, serem consultados, né? Por mais que as pessoas hoje desconfiem de algumas posições políticas, ideológicas que tem por detrás de veículos, todos têm. Tem uns negocinhos aí, né? Todos têm. A gente não quer falar nome aqui, mas tem uns canalzinhos aí que é meio todos têm tendencioso, uma posição, né? Todos têm uma posição. Todos. A questão é você justamente procurar saber, se certificar da mesma informação e ouvir veículos diferentes para que você filtre, de acordo com a sua posição, aquilo que de fato é verdade. Como diz no seu lifestyle, separar o joio do trigo. Exato. Então, só que as pessoas precisam pesquisar. E isso dá trabalho. Só que ninguém quer ter esse tipo de trabalho. Dá trabalho, minha filha. Mas é assim que você vai ter um senso crítico mais apurado. É assim que você vai, de fato, conseguir enxergar e discernir melhor aquilo que está sendo passado, antes de você repassar algo que não tem o menor fundamento e que pode gerar um problema social até, dependendo da informação. Você já enfrentou situações em que você precisou tomar decisões difíceis envolvendo a ética jornalística? Com esse negócio de fake news, notícia. Pô, Alexandre, fala essa daí. Tá? Pô, mas peraí. Isso aqui não... Peraí. Não, eu acho que... Assim, teve informações que talvez a forma como a gente passa, a gente é incentivado a trazer uma posição sobre alguém, sobre alguma ideologia. A forma como recebo a informação, a gente tem uma produção. Alexandre, a informação é essa. Você tem que falar assim, assim, assim. Aí você vê que acha que você tem que falar assim, 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 tem uma outra posição daquilo que eu acredito. Entendeu? Então, ao invés de eu repassar tudo ali que eu recebi, eu vou interpretar aquela informação e vou trazer uma outra forma de explicar, sendo o mais isento possível. Entendeu? Sim. Porque senão, se eu pegar, às vezes, aquilo que eu sou incentivado a dizer,
eu posso estar influenciando apenas porque aquela pessoa tem uma visão sobre aquilo, e o balanço geral ele permite você comentar, ele permite você ter uma liberdade. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não tomar partido de algo que seja contrário àquilo que eu acredito, é aquilo que o telespectador acredita. Cada um tem uma visão e não tem problema, cada um tem um ponto de vista sobre aquilo. Eu posso até dar minha opinião, o telespectador, ele pode concordar ou não, ele tem todo o direito. Mas a editora-chefe, ou o editor, ou a produtora, cada uma pode ter uma visão sobre aquela informação e vai me passar a visão delas. Eu vou pegar, eu vou discernir e eu vou tentar passar da maneira mais isenta, aquilo também de acordo com aquilo que eu acredito, e o telespectador vai discernir. Então você acredita que além da ética jornalística tem a ética Alexandre Furtado? Eu acredito que a ética jornalística é tentar ser o mais isento possível. Porque tem uma diferença entre ética e moral. Sim. Né? Ética é aquilo que você é na câmera e fora da câmera. Moral, você tem que... Sim, a moral, a questão é que a ética, com a câmera ligada ou desligada... permanece a mesma. Ela permanece a mesma, né? Agora a moral, ela muda, influi. Exatamente. A moral é de acordo com os princípios que você carrega, né? E moral, ela é muito subjetiva. Porque para a pessoa, ela pode achar que tal coisa é moral. Para outra, não. É imoral. Justamente. Então, é muito de acordo com os valores. A ética sempre será. A ética sempre será. Então, mas você tem as suas éticas fora a ética do jornalismo. A ética é você falar a verdade, entendeu? Independente daquilo que está sendo, de acordo com aquilo que está sendo passado. É você buscar os órgãos oficiais e repassar a verdade daquilo que está sendo passado. Agora você vai discernir, e aí a parte moral é você, de acordo com seus valores, com a cultura que você carrega, tentar passar aquela informação, e se o telespectador for se identificar com aquilo que eu estou dizendo, ele vai entender aquilo como moral. Se não, ele tem um ponto de vista diferente do meu. Entre ética e moral e esse assunto todo que a gente está falando, conta aí pra gente alguma história engraçada ou alguma coisa inusitada que já aconteceu ao vivo com você e já marcou aí a sua vida, que com certeza... Gafes, né? Não, você é o cara que... Gafes. Né? Você canta, dança, sapateia, que eu tô sabendo lá na televisão. Já cometi muitas gafes já. É mesmo? No início, no primeiro ano, eu lembro que eu fui dar uma informação que uma quadrilha tinha sido capturada lá pela polícia, e aí eu não tinha muito conhecimento de armas, né? De armas, a técnica, né? O conhecimento técnico de como chamam as armas, né? Sim. Aí eu li no TP rifles. Rifles? Eu li Ruffles. Eles estavam com... Ruffles? Duas Ruffles. E era rifles mesmo. Era rifles. E eu não tinha muito conhecimento. Ruffles. A minha imaturidade, a minha inocência. A quadrilha foi apreendida com 4 Ruffles AK-47. Exatamente. Aí... Teve mais alguma mancadinha? Sempre tem, né? É que agora de bate-pronto assim... Quando eu era estagiário, quando eu fui falar do aeroporto de Viracopos. Viracopos? De Campinas. O que você falou, cara? Eu falei Viracopos. Viracopos. Enfim, Viracopos? A gente vai mudando assim algumas palavras que a gente lê e a entonação é diferente. A gente vai aprendendo ao longo do tempo, né? Mas isso aí acontece. Acontece. Que conselhos você daria para esses jovens aí que querem seguir no jornalismo e que querem ser aí igual Alexandre Furtado, tá na televisão, tá no rádio? O que você passa para essa turma aí que tá chegando agora? Primeiro você tem que fazer aquilo que faz seu coração pulsar, né? Você tem que fazer aquilo que ama, você tem que de fato se identificar com aquilo que você almeja ser e gostar, porque não é fácil, né, Roberto? Você sabe melhor do que ninguém. É uma área que infelizmente é muito desvalorizada em vários aspectos, financeiramente falando. Não é fácil, é uma caminhada árdua, né? Tá dando para fazer a feira lá, Alexandre? Graças a Deus, assim, eu não posso reclamar, né? Eu sou privilegiado, né?
Que, lógico que não se compara a grandes nomes, claro, não tem. A gente tem uma realidade muito diferente, assim, a praça, né? As praças, no geral, elas têm uma realidade muito diferente de capitais, por exemplo, né? Mas eu não posso reclamar, eu sou privilegiado, graças a Deus, as coisas foram acontecendo. É lógico que eu quero chegar a lugares mais altos, né? E a gente tem plantado para isso. E no início, trabalhei muito de graça, muito. Roberto, eu fui voluntário do canal Neticidade, muitos anos, fazia os programas lá da Eco TV de graça. Isso aí, Alexandre, é uma coisa que é uma frase que eu sempre digo, sempre falam das cachaças que eu tomo, mas nunca dizem dos tombos que eu levo. Sim, exato. Né? Hoje você está aí à frente da Record TV apresentando um programa de destaque, você está em evidência, mas é claro que para isso você carregou muito peso nas costas para chegar onde você chegou. E é claro que você hoje não está ainda onde você queria estar, né? Ou pretende estar, mas você está a caminho. E é isso que é importante. Exato. Nesse mesmo assunto, tem algum tipo de formato de programa, alguma coisa que você pretende fazer no futuro? Que você... Meu sonho mesmo é apresentar vontade? Um programa de auditório. Assim, eu gosto muito. Só que assim, um programa edificante, né? Um programa que ele informe, ele divirta, ele dê oportunidades, ele use as pessoas. Eu acho que assim, o apresentador, o comunicador, além de cativar as pessoas, ele tem que ser uma escada para outras pessoas. Sim. Então, foi o que o Silvio Santos fez. Foi o que o Gugu fez. Durante muito tempo. Durante muito tempo. Eles eram escadas, né? Eles davam oportunidades. Tanto é que uma parcela de artistas que nós temos hoje foi graças a eles. Então, da mesma forma, eu creio que um dia eu terei essa oportunidade de ter o auditório raiz, mas um programa que de fato edifique e some, e que não seja apenas um entretenimento fútil. Olha, eu acho que o Celso Portiolli vai ser o novo Silvio Santos. Concordo. Eu acho que você pode ser o novo Celso Portiolli. Quem sabe, né? Tá nas mãos de Deus. Né? Já estamos profetizando, né? É isso aí. A Bíblia fala que a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Então, ao invés da gente reclamar, a gente tem que falar palavras que vão mas o que eu falei é uma verdade. Amém. Eu recebo. O Celso Portiolli, ele tem tudo para ser o novo Silvio Santos. Verdade. Ele tem o mesmo E olhando caminho. Você no vídeo, você tem tudo para ser um novo Celso Portiolli. Sim. Eu acho que na hora certa... Então estamos plantando para isso, né? Estamos plantando, estamos lançando. Gente, conversamos aqui com Alexandre Furtado, ele que é apresentador do Balanço Geral da Record TV Litoral. Foi um prazer receber você aqui no Pode Blá Podcast. Espero que as minhas perguntas não tenham... De forma alguma, foram ótimas. Parabéns. De repente, a gente fala alguma coisa que Imagina, o convidado não gosta, foi né? excelente. Bate-papo voou que eu nem percebi. Falar a verdade, eu fiz um monte de pergunta aqui e não fiz nenhuma pergunta pra você, na verdade. Aqui. Olha aí. A conversa vai rolando tão macia e redonda que a gente até vai deixando de lado aqui as perguntas que foram separadas aqui para fazer para Alexandre, porque é uma pessoa tão bacana, tão legal, que a gente vai falando, vai se envolvendo na conversa e quando vai ver já acabou o programa. E essa é a ideia do podcast, né? Legal. Pode Blá Podcast, os microfones para suas despedidas, as suas redes sociais, o que você quiser falar, Alexandre. Então, jovens que estão começando a caminhada, continuem plantando, faz aquilo que o seu coração realmente ame. As pessoas que têm sonhos, coloquem diante de Deus em primeiro lugar, que vocês possam ouvir aquilo que Ele tem a dizer, porque o caminho dele é bem melhor do que o nosso, né? E amem as pessoas, né? Eu acho que a gente está aqui para fazer a diferença. Eu acho que acima de tudo, agradar a Deus que nos criou e também amar o próximo para fazer a diferença. É por isso que a gente está aqui. A gente não está aqui para ser uma ilha ou para apenas satisfazer o nosso ego e alcançar os nossos objetivos pessoais, mas para abençoar outras vidas. Então, que a gente possa fazer isso em todos os âmbitos, né? Profissional, moral, familiar, e assim a gente consegue transformar o nosso mundo ao redor num mundo melhor. Esse foi Alexandre Furtado. Muito obrigado. No Pode Blá
Podcast. Todas as quintas-feiras, às 7 horas da noite, aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube e agora também na Rádio Digital FM 92,9. Para você, um grande beijo, um grande abraço. Um abraço. Quinta-feira que vem, às 7 da noite, nós estaremos aqui de volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.